Se tu for viver de Instagram, do que vem de informação ali, muitas das vezes tu vai dar um tiro errado no pé. E o preço, quem paga é o quê? Vamos falar, se eu solto a informação errada aqui, tu aplica lá, o produtor, muitas das vezes, ou eu falo para o produtor, eu vou perder meu emprego. O cara complica o negócio dele. E às vezes para quem solta a informação não dá nada, mas para o produtor em si, quem toma a decisão, você entende que para você como consultor, se tu perdeu o seu consultado, o prejuízo para ti é bem menor do que o dele, porque ele tomou um prejuízo tão grande que ele afetou todo o resto da cadeia. Então acho que hoje essa escolha, ela... Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse CultiveCast. Hoje nós estamos aqui na Bahia Farm Show, na Conexão Abapa, o espaço onde que a Abapa nos cedeu para que a gente possa gravar mais alguns podcasts para vocês. Esses podcasts que a gente tem feito, CultiveCast, vocês sabem que é muito relacionado exclusivamente ao agro, e nós temos conversado, nós temos recebido muitos elogios. Hoje nós temos uma audiência muito forte, para todos os estados brasileiros a gente praticamente está atingindo, e também fora do país, como Paraguai e Argentina, a gente tem visto audiência também nesses estados, nesses países. E hoje estou mais uma vez aqui com o nosso diretor técnico, que é o Rogério. Rogério, seja bem-vindo aí. Obrigado, Caçuê. Obrigado pelo convite de poder estar mais uma vez aqui num podcast e recebendo conhecimento de um convidado tão ilustre, né? Então, tecnicamente, ele é reconhecido, né? Então, nós já tivemos a oportunidade de nós estamos recebendo hoje o Darley Nascimento, mestre na área de fertilidade e nutrição, tem desenvolvido vários trabalhos na região do Mapitobá, aonde que, como pesquisador, hoje vai trazer algumas novidades que a gente tem visto nessa área de nutrição. Nós vamos trazer novidades na área de fisiologia, principalmente para a cultura soja e sorgo, e nós vamos falar um pouco do sistema soja e sorgo, que tem crescido muito para todo o Brasil, na região do Cerrado. Darley, seja bem-vindo, prazer ter você aqui junto conosco e vamos conversar bastante aí. Pois é, rapaz, muito obrigado pelo convite, né? Eu cheguei aqui para ver, aí tá o Caçu e o Rogério Inouye para fazer as perguntas para mim, daí já fala que o podcast vai ser de peso, hein? O Rogério é conhecido por fazer as melhores perguntas dos eventos aqui. Mas satisfação enorme estar aqui com vocês, acho que já é o quarto episódio que a gente está participando com vocês, compartilhando um pouco daquilo que a gente vem desenvolvendo durante o ano aí, dentro do Senado do Oeste da Bahia, né? Principalmente. Dentro dos outros estados a gente tem alguns parceiros de pesquisa que a gente leva ideias, eles testam lá e a gente compartilha esses resultados para que a gente possa fazer como se a gente estivesse fazendo um intercâmbio, né, de informação dentro dos estados. E um ponto interessante que o Caçuia falou, podcast muito ouvido no Brasil todo mesmo, porque outro dia eu estava em Brasília, eu recebi uma ligação, atendi, aí um cara sotaque paraibano, falou, cara, eu te conheço, só que você não me conhece, não. Eu falei, vem alguma história por aí, né? Um cara lá na Paraíba, ele assistiu, conseguiu meu contato, não sei como, legal, por aí, né? E aí o pessoal entra em contato, já começa a pedir informação daquele tema específico. Mas legal, Darley, vamos começar. A gente estava nos bastidores conversando, pessoal, e um dos trabalhos que o Darley tem desenvolvido é adubação na cultura da soja, pensando na cultura do sorgo. Eu queria que você comentasse um pouco esse trabalho aí, Rogério, para que a gente possa explorar melhor esse assunto, porque é muita novidade hoje, principalmente para o produtor que está entrando nessa modalidade hoje. Perfeito. Então, na verdade, esses trabalhos ele vêm das consultorias, né? O pessoal vem com as perguntas para a gente. Na hora que o cara me falou, quando que eu tenho que adubar no sorgo para eu não perder na soja no outro ano? Aí vem umas perguntas assim que, teoricamente, eu poderia inventar uma resposta. Olhar o dado de uma extração de uma cultura e da outra e falar, você tem que colocar isso, colocar aquilo. Só que a gente, assim, como agrônomo, né, vocês estão tanto tempo na área, a gente observa que às vezes a gente faz essas continhas, só que tu vai lá, bota dentro do sistema de cultivo do ambiente de produção, muitas das vezes as coisas não respondem assim como na teoria
diria que vai responder, porque o ambiente de produção, o clima do ano, ele influencia muito no desempenho, principalmente de uma cultura de safrinha. Vamos olhar para a condição hoje do oeste da Bahia. Antigamente tinha-se muito milho-verão, aí daí a pouco o milho-verão começou a perder espaço e virou a soja quando os preços da soja foram em cima. Daí a pouco me aparece o sorgo, que eu lembro que lá em 2020 a gente viu um lotinho ou outro ali com sorgo granífero, e esse negócio foi aumentando. Ano passado fui para um evento da Oilema ali com sorgo, né, o evento de sorgo. Eu vi os números que eu falei, cara, o que tá virando a área de sorgo e tá todo mundo meio que na cega com adubação. E me veio a ideia de 2 trabalhos, sabe, Caçuia? Alguns consultores aí da área, o próprio Rogério, eles trazem esse tipo de pergunta. Eu falei, cara, vamos montar um ensaio para isso. A gente precisa entender dentro do ambiente de produção como que a gente deve tratar o sistema para essa questão de trabalhar soja-sorgo. Aí veio algumas ideias de trabalhar dose e resposta de nitrogênio e potássio no sorgo, para entender qual que é o balanço negativo, positivo e o zero ali, né? Que é até onde que eu adubo meu sorgo, que eu não perco na soja, ou que eu perco na soja, ou que eu empato. Qual que é a viabilidade disso? Veio uma perspectiva, só que daí me veio uma outra pergunta. Mas Darley, o que eu adubo para a cultura do sorgo? E se não chover? E se a chuva for pouca? Talvez isso não dissolva, não entre no meu sistema. Minha planta não aproveite esse adubo. Adubo é caro ou é barato? Cara, para o cenário nosso de adubação adubo, ele onera o custo de produção hoje quase em 30%. Em algumas situações até mais do custo de produção agrícola. Então eu falei, cara, para trabalhar o sorgo de forma adubada e ganhar um acréscimo produtivo com segurança, eu precisaria trazer essa adubação do sorgo para a cultura da soja. Dentro do ciclo da soja, porque aí, eu adubando dentro da soja, tem chuva para incorporar esse adubo, a soja não faria esse consumo de luz e sobraria ali na questão adubo para o sorgo. O que sobrar para o sorgo, quanto que isso vai me trazer em produtividade no sorgo depois? Só que aí uma perspectiva me envia, Caçuia, que era pensar assim, beleza, mas o quanto que eu posso incrementar na minha soja? Se eu fazer uma adubação, a do sorgo na soja? Que talvez eu consiga incrementar na soja. Vocês trabalham com área irrigada e veem lá que com a fértil irrigação a gente aprende muita coisa. O pessoal colocando adubação de KCl no R2, R3 da soja. E aí a gente começa a ver os incrementos no PMS. Eu falei, mas como que a gente pode talvez fazer isso no sequeiro? Aí me veio outra perspectiva. Beleza, se eu botar KCl, muitas das vezes tu aplica KCl, se vier com muito pó, daqui a pouco tu vê aquela folha queimada. Então lá no R3, R4 da soja, a soja está fechada. Será que é interessante fazer essa adubação de KCl? Quanto que isso pode impactar negativamente se o produtor no momento de aplicar ele erra o time, ele não faz num momento de umidade específica e tal. Qual foi a fase que foi o experimento? E aí no ensaio lá a gente testou no R3 da soja. Por que R3? A gente levou para o R3 porque é uma fase que a gente já está no canivetinho ali. Então a gente passa de uma fase de talvez um abortamento de flor, talvez a gente compra um adubo e joga lá, tem um pouco de sal e cai diretamente nas flores, né? E aí o que eu peguei? Só que aí eu fui para os adubos formulados. Adubos formulados no grão, adubos que tem vamos dizer assim, eles têm uma granulometria bem uniforme e a gente vê que tem uma salinidade bem menor. Eu falei, cara, esse tipo de adubo, provavelmente, ele vai ser um adubo que vai me dar uma boa aplicação ali no campo. O Danilo lá, que o Rogério atua, ano passado me emprestou um adubo, um 15-15-15. Cara, eu achei legal a formulação do produto, como que veio, para eu testar no próprio algodão, naquelas adubações tardias, aos 80 dias. Eu falei, cara, vou pegar esse tipo de produto para eu testar na soja, pensando no sorgo. E eu brinquei lá no R3 da soja, pensando em potássio, 30 e 60 pontos de K2O. Aí eu variei algumas formulações para me entregar 30 e 60 pontos de K2O. Testei o 16, não mistura de grão, mas todos os nutrientes num único grão, com uniformidade. Testei o 220412 e o 190419. Automaticamente eu peguei uma variação, que sempre eu tinha potássio travado em 30 e 60, só que com variações de nitrogênio e de fósforo, sendo mais entre os adubos. Porque o potássio 30 e 60 eu já tinha resposta específica nenhuma. E foi bacana, Caçuia, porque assim, eu botei uma esperança muito grande nesse trabalho. Porque a gente olha para o clima, olha para toda essa outra questão, e para a fertirrigação fui olhando como que estava acrescentando cada ano, falei, cara, isso vai dar muito certo.
Aí levei o Rogério lá para visitar a área, depois ele até pode falar um pouco sobre os ensaios lá da estação. Mas assim, eu peguei, se a gente pegar 16 para 30 pontos de potássio, eu estava em 30 pontos de N e 30 pontos de fósforo. Para 60 pontos de potássio, eu estava em 60 de N e 60 de fósforo. O 220412 estava em 55 de N e na dose de 30 de fósforo, de potássio, e estava indo 110 pontos de N na dose lá do potássio de 60 pontos de potássio. E no 190419, mesma pegada do 1616, só que com menos fósforo. Qual que é a resposta disso daí, Caçuia? Naturalmente o 1616, ele me entregou, meu padrão foi, vou pegar exatamente 74 sacas, isso. E aí me incrementou para a primeira dose, que foi o 30 pontos de N, com 30 de potássio e 30 de fósforo, me entregou 93 sacas de soja. Em relação à testemunha, então, 74 para 93, para 93 sacas de soja. 19, nós estamos falando aí. Isso. E daí eu peguei depois aquele outro, a dose dele de 60 pontos de potássio, só que tinha 60 pontos de nitrogênio também. Mas qual que era a análise de solo dessa área aí? Como é que nós estamos de pH, como é que nós estamos de fósforo, potássio nessa área? Essa é uma área corrigida em pH, a gente tem um pH em torno de 6,5, o cálcio e o magnésio em níveis, vamos dizer assim, 2,5 para cálcio, o magnésio estava já em torno de 0,9, 1. Fósforo tem em torno de 30 ppm de fósforo. Quantos por cento de argila? Argila, ele tem 22 de argila. 22 de argila. Isso, 22% de argila. Então assim, é uma área que foi feita uma adubação boa, foi feito... Tinha sido algodão no ano anterior, né? Certo. E daí foi ainda feito 400 kg de super simples e tinha ido 200 kg de KCl por hectare dentro dessa área, num padrão da testemunha, em geral. E aí a grande questão que eu vejo ali, sabe? Essa adubação é uma adubação quase que padrão do agricultor do oeste da Bahia. Vamos parar para pensar assim. E aí, naturalmente, essas entradas mais tarde, a gente sabe que a gente não colocar a quantidade de potássio dentro do cultivo da soja, o que ela precisa, e que tem algumas discussões sobre necessidade da planta em relação ao nitrogênio, à soja. O que é engraçado, que a gente subiu a dose lá para os 60 pontos do K2O, quando foi 60 de N também, a produtividade ela não aumentou. Ela de 93, né, que foi a primeira dose, ela voltou para 87 sacas. Ou seja, está acima da testemunha, porém a gente já percebe decréscimo produtivo. Muito provavelmente é em função desse nitrogênio, porque R3 a gente ainda tem nodulação. E nesse caso, quantos pontos de nitrogênio e quantos pontos de potássio que foi a maior resposta? 30 pontos de nitrogênio e 30 pontos de potássio. Só que ele estava associado a 30 pontos de fósforo. Porque eu tenho outro tratamento também, com outra formulação que tinha 30 de nitrogênio e 30 de potássio, só que não tinha a mesma quantidade de fósforo, eu tinha um terço do fósforo, eu tinha 10 de fósforo ali. O que aconteceu? Nesse tratamento, me produziu 86 sacas. Ou seja, o fósforo também fez diferença. Então essa entrada, essa adubação naquela reta final da cultura, fez diferença. Aí se a gente volta para olhar as marchas de absorção da cultura, a gente observa que tem picos de acúmulo de fósforo para o final do ciclo da cultura, tem do próprio nitrogênio e do próprio potássio. Só que essa relação do nitrogênio para a soja, a gente fala que tem balanço talvez negativo do nitrogênio, só que a gente começa a observar que talvez seja algo que a gente tem que tomar cuidado. Que até onde que a gente bota nitrogênio? Porque nos tratamentos que eu tinha 30 de potássio, só que com 55 de nitrogênio, eu produzi 85 sacas. Onde eu tinha 110 pontos, eu produzia ali 85 sacas também. Não me incrementou em produtividade. Então, será que vale a pena mesmo em área de sequeiro estar pensando em fazer altas doses de nitrogênio? Percebi que até 30 kg eu tinha um efeito crescente. Depois, está acima da testemunha, só que caiu. O que é legal disso? Que eu vejo viabilidade econômica. Foi uma dose de 190 kg por hectare do 16. E nessa linha, Darley, você fez depois, você já tem a resposta do sorgo depois ou não? Não. E qual foi a adubação que você complementou no sorgo? Aí onde é que está a questão? Para o sorgo eu não fiz adubação complementar. Fez só na soja. Só na soja.
Aí o sorgo foi plantado em cima da mesma área, né, em cima de todos os tratamentos, tá lá. E aí foi feito sem adubação, porque a ideia agora é colher o sorgo e ver quanto que vai fechar o ciclo. Dentro desse ciclo, a soma da soja com o sorgo, qual que ficou com o melhor balanço? E no sorgo você tem essas adubação de sistema, vamos assim chamar, na soja, e você fez uma adubação separada no sorgo depois? Fiz, aí é outro ensaio. Outro tratamento? Isso, é outro ensaio. Eu peguei uma área de sorgo plantado mais cedo, que essa área lá de onde estava esse ensaio, a gente colheu a soja já estava em março ali. E já estava tarde, então a gente pegou uma janela um pouco mais tardia, estava mais para o final de março. A gente pega essa outra área onde eu montei o de dose de resposta no sorgo, inclusive eu peguei para híbridos precoce, médio e mais tardio, o ciclo mais longo, e estou construindo as marchas de absorção do sorgo. A cada 20 dias está sendo coletado para construir as marchas de absorção. Sim. E a extração e exportação bem detalhada da cultura do sorgo. Então eu peguei nessa área plantada ali no início de março, que tinha um regime de chuva melhor, e fiz tanto as marchas de absorção quanto as curvas, as extração e exportação, quanto eu separei uma área do lado com um desses materiais e testei de 0 a 160 pontos de N, de 0 a 80 pontos de potássio, de K2O. E fiz todas as interações entre elas, entre essas adubações. Porque a partir daí a gente vai conseguir encontrar qual que é o melhor sistema de interação de nitrogênio e potássio para a cultura do sorgo. E o que é mais interessante, ano que vem, o que eu faço, Rogério? Eu, de cima dessa mesma área, eu planto soja, com a adubação padrão da soja, para que eu possa entender com a adubação padrão que a gente já tem da soja, o quanto que, nesses níveis de adubação zero de sorgo, até uns níveis mais altos, onde é que minha soja produziu menos, onde é que ela não impactou na produtividade e onde que eu incrementei na produtividade. Então, porque eu preciso entender qual que é o balanço nutricional do sorgo para a cultura da soja que vem depois. E a soja, só para comentar, qual foi a variedade, qual que é o grupo de maturação da soja? A soja foi um Olimpo lá. Olimpo. Né? Isso, um Olimpo. 8.1. Beleza. Bom, fazer um comentário, né, em relação ao trabalho dele e do Ricardo, né? Eles trabalham em parceria, né? Perfeito. A partir desses trabalhos assim de marcha de absorção, nós mudamos o manejo de soja e de algodão, né? Sim. De fertilização, principalmente no irrigado, né? E a gente está experimentando algumas coisas no sequeiro também, de adubações, de suplementações mais tardias, né? A partir do belo trabalho deles, né? Sim. Então, assim, é a ciência na prática, né, Darley? A gente implementando tecnologias viáveis, né? Sem onerar tanto custo, né? Só apenas reposicionando o aporte, né? O momento do aporte dos nutrientes, né? E faz muita diferença, viu? Nessa linha aí, Darley, então daqui a um tempo nós vamos ter o resultado do sorgo. Na soja a gente já viu que refletiu em R3 30 kg de N mais 30 kg de K2O. Nós vimos que refletiu em produtividade em relação à testemunha, né? Logicamente nós precisamos continuar esse trabalho para ver se tem constâncias de resultados, né? O material foi Olimpo e vai ter também os resultados do sorgo, né? Para a gente avaliar com a adubação do sistema se ela tem entregado para o sorgo ou não. E depois a próxima safra você vai plantar soja depois para a gente ver o resultado. Muito bom, Darley. Eu acho que essa é a continuidade que nós precisamos ter nesse trabalho para os próximos episódios aí também, né? A ideia que eu vejo assim, sabe, até pro Rogério, vocês estão aí no campo, né? Eu até já levei para alguns produtores para a gente testar já em área comercial. Como? O pessoal fala muito, posso parcelar o potássio. E aí eu já peguei algumas áreas meio que teste com alguns produtores que são amigos. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos descontar um pouco do seu fósforo que tu vai fazer na soja talvez. Ele não vai fazer sorgo, vai fazer uma braquiária mesmo. Vamos pegar parte desse fósforo seu e do seu potássio. Então vamos botar um pouquinho mais de potássio e vamos fazer uns testes em área comercial na soja. Em que lá no R3 você consegue entrar e fazer uma adubação. Vamos ver como que sua braquiária, sua palha vai ficar mais bem formada talvez. Porque assim, é uma adubação que ela se provou que ela se paga. Então daí a pouco isso começa a vir como algo que a gente consegue implementar no parcelamento do próprio potássio para não virar uma adubação a mais.
e do próprio fósforo, né, dependendo da quantidade de fósforo que esse produtor já bota no seu custo de produção, porque depois o cara planta um milheto, um braquiária, ou o próprio sorgo dentro do seu sistema de produção, e talvez ele tenha incrementos maiores, vamos dizer assim, de vigor nessas culturas de cobertura, sabe? Porque a gente já vê pessoas trabalhando adubação em sistema de cultura de cobertura, então eu acho que a adubação de sistema ela tem que ser trabalhada assim, só que a gente precisa fazer pesquisa dentro da região, a gente tem que entender como que vai se comportar. E uma coisa, sabe, Rogério e Caçuia, esse trabalho, como você bem colocou, esse não é um trabalho de um ano, esse é um trabalho para fazer todo ano. Por quê? Porque eu preciso fazer isso por 5 anos, que eu vou pegar 5, 10 anos, que eu vou pegar a variação de acordo com cada ano. Então, porque daqui a pouco, daqui a 10 anos, vamos pensar assim, eu quero estar trabalhando ainda, vocês também, não sei se já querem estar aposentado ou se querem estar trabalhando, mas vamos pensar assim, para pensar daqui a 10 anos a gente tem uma perspectiva, ó, no ano que choveu mal, ó, toma prejuízo se adubar, ó, choveu mais ou menos, você pode ir até aqui no nível de investimento. Porque quando você pega a previsão do tempo para o ano específico, você tem noção. Porque esse ano eu fiz esse trabalho. Só que, cara, olha como é que foi o nosso ano. Vai uma previsão de um El Niño. Será que no ano de El Niño vai me dar uma condição boa igual a desse ano? E não quer dizer que se no ano que vem não responder, que meu trabalho desse ano foi invalidado. Não, ele me deu uma perspectiva dentro de um novo cenário de ambiente de produção de como que esse tipo de manejo ele vai responder. Então, na agricultura, eu acredito que a gente tem que criar histórico para que a gente não fique depois falando, tal coisa presta, funciona ou não funciona. Porque muitas das vezes é em função do ambiente de produção e clima do ano em específico. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, sobre esse tipo de trabalho mesmo. Quando a gente fala assim, que a gente pode chegar no nível de fazer uma adubação de até 200 kg por hectare, vamos supor, no R3 de uma soja, como que a consultoria, junto com a fazenda, ela recebe uma informação dessa, em operacional para trabalhar? Faixa de trabalho, porque assim, isso é legal para a gente da pesquisa, porque na pesquisa, como o Ricardo diz, a gente gera ideias, depois a fazenda ela meio que se vira para ver como que ela consegue aplicar aquilo que a gente desenha. Eu vou falar alguma coisa em relação à operacionalizar isso no sequeiro e o Caçuia fala no irrigado, né? Na questão do sequeiro, né, Darley, a gente tem algumas dificuldades em relação a equipamentos, né? Melhorou muito com a entrada dos autopropelidos, né? Dos distribuidores a lanço autopropelidos, né? Cada vez com mais capacidade, cada vez com mais alcance, e aí a gente tendo produtos com uma qualidade e granulometria assim, satisfatórias, você tem uma distribuição boa e no final do ciclo você não vai ter nenhuma perda significativa por conta da entrada da máquina, né? Existem outras duas formas, né, que talvez sejam um pouquinho mais, talvez menos acessíveis, né? Uma é você fazer aéreo, de avião, né? Mas aí você restringe a taxa, né? Até 50 quilos, 70 quilos aí, né? Você já está no limite do avião também, né? De rendimento, né? E custo. E você tem também hoje, né? Talvez mais viável ou não, a questão de aplicação por drone, né? Que daí você conseguiria talvez ter uma amplitude melhor aí para até mesmo de época, né? De entrada e de época para você fazer. É trabalhoso, é custoso, né? Vai dar resposta, né? Provavelmente vai, né? Até os limites que você colocou, eu já tive essas produtividades também, essas respostas, né? Não na soja, mas direto no sorgo, né? Mas em relação à operação, seria isso. Mas assim, né? Operação, sempre para quem vai executar, ele sempre vai colocar muito mais dificuldades do que facilidades, né? Mas assim, a partir do momento que você começa a trabalhar faixa, começa a demonstrar para ele que aquilo tem um retorno para a fazenda, para ele inclusive, né? Para o cara que vai fazer a operação, ele no outro ano ele já incorpora aquilo ali e viabiliza e melhora a operação, né? Isso aí seria mais ou menos a questão do sequeiro, né? De irrigado. Em relação a isso aí, uma coisa que é muito importante, eu acho que é a pesquisa, realmente. A pesquisa, por isso que eu estou falando, nós temos que ter dados, não só de uma safra, de várias safras, para ter consistência de resultados. Eu vou dar um exemplo da variedade. Você não muda de uma variedade para outra em apenas um ano.
você vai adaptando a variedade de acordo com a sua propriedade para que ela possa explorar o máximo potencial de produtividade. E toda pesquisa tem que ser assim. Então, para o produtor, a dica é que ele tem que estar ligado, principalmente às pesquisas sérias, né, para que a gente possa começar os resultados. E o Rogério falou bem, o irrigado também serve como exemplo, a gente começa em faixas. Aí depois a gente vai aumentando as áreas comerciais dessas faixas para depois aumentar para o talhão ou o pivô, para que a gente possa ter os resultados, mas sempre uma testemunha em relação ao lado. E também, logicamente, o ROI, tem que ver quanto que é o retorno disso aí, tá? Bom, Darley, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui para a gente tá colocando. Rogério, você queria falar um pouco nessa área de fisiologia, na área de reguladores, hormônios. O que você tem visto? Eu queria que o Darley tem feito vários trabalhos nessa linha. O que você tem visto e o que nós podemos contribuir para o produtor que está nos escutando aqui agora? Bom, a questão de estruturação de plantas, né? A modulação de plantas, certo. E também a mitigação de estresses, né? Bióticos ou abióticos, né? Aí a gente está num nível assim onde a gente tem que trabalhar isso, onde tem níveis muito bons de fertilidade construída, que daí você, mesmo com alguns pequenos atrapalhos de clima, você consegue preparar a planta para melhor desempenho sobre um estresse mínimo, vamos dizer assim, né? Ou alguns problemas de estresse biótico-abiótico, né? Principalmente abióticos, né? Então, esse ano eu fui visitar uma área juntamente com o Darley, né? Onde eles fizeram quase 40 tratamentos. Né? Com repetição e tudo, variando doses de reguladores, hormônios, né? Assim, produtos com precursores hormonais, estruturadores, né? E até aminoácidos, né? Que explorava a parte de nutrição e fisiologia da planta, né? Então a gente queria ver de você, assim, numa perspectiva de uso, assim, como é que vocês enxergam o uso desses produtos e o posicionamento deles no sentido de mitigar estresse? Perfeito, vamos lá. Assim, ó, esse é um trabalho bem bacana, porque assim, não tem como falar de hoje de regulação de plantas sem falar do Ricardo Andrade, né? Que para mim é um dos fisiologistas que mais avança em exploração, em diversidade de materiais em ambiente de produção. A gente tem essa parceria hoje na Fronte, nós dois somos pesquisadores lá dentro. Esses trabalhos são bem em parceria, o Ricardo muitas das vezes é quem mais desenha até, sabe? Esse tipo de trabalho. Mas é um negócio bem bacana, Rogério, quando tu traz pra gente, porque assim, a gente fala de regulador, aí vem os estruturador, modulador, então assim, são variáveis de conceitos que muitas das vezes a gente quer discutir uma coisa só. Que é diante de um ambiente, que às vezes a gente tem ambientes em que plantas acamando, ou chega final de ciclo aí a gente observa que talvez nem acamou, mas cresceu demais, às vezes a gente perdeu muito bacheiro, entrou muita doença em função de ter crescido demais. E a maior busca, muitas das vezes, está sendo regular porte. E depende muito, porque depende muito do ambiente de produção, sabe? Isso daí, porque às vezes a gente até observa na pesquisa, tem algumas coisas que regulam porte, só que depois não respondem em produtividade. Então, não é porque eu regulei o meu porte que me responde em produtividade. E o legal dessa vamos dizer assim, que é uma astúcia do Ricardo, de fazer a gente levar isso. Eu brinco, né? Ricardo é baiano, eu também sou baiano, que é uma brincadeira que a gente é baiano, viu? Eu falo assim, eu sou um baiano mais preguiçoso que o Ricardo. Geralmente eu desenho os trabalhos e faço o número de áreas um pouco menor com tratamentos um pouco menor. E o Ricardo, ele já me fala, cara, vamos aumentar mais isso daqui, expandir o número de áreas de repetição. Por que eu estou falando disso daqui, sabe? Porque assim, vai para materiais diferentes e as respostas em materiais diferentes, em ambientes diferentes, são totalmente diferentes, sabe? Dentro da estação do CAPS mesmo, vamos dizer assim, da KPS, em que lá era uma área sobre algodão, então é uma área com uma fertilidade bacana, uma área estável em relação à chuva, chove bem. Então naquela área, naturalmente a Olímpia, você visitou lá, já viu que essa Olímpia ela deu uma crescida, a gente observa que vamos para a linha dos bioestimulantes precursores hormonais. Eles não foram os que mais entregaram lá dentro. Dentro dessa área que as plantas estavam com mais vigor,
e que o ambiente me permitia esse crescimento, então os hormonais foram muito mais eficientes. A gente testou aí, Caçuí, só para vocês terem uma ideia, o posicionamento de regulador para a gente ficava lá muito assim, ó, V3, V4, né? V6, V7 e lá depois no R2, R2 e R3. Eram 3 momentos específicos. E a gente testava as tecnologias das empresas do mercado aí. Esse é um projeto esse mesmo é um projeto interno nosso lá. E a grande pegada pegava esse produto testado na primeira, na segunda e na terceira, ele isolado na primeira, ele com o do concorrente na segunda, empilhando tecnologias, para que a gente pudesse ver onde é que ia dar resultado e onde é que não ia dar resultado. E para mim a grande questão de falar sobre regulador é o quê? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque nesses trabalhos em diferentes materiais, eu digo isso porque vou falar o nome de um hormônio, de um precursor específico de hormônio. Vamos pensar em Etefon. Tem muitas áreas sendo reguladas com Etefon que produzem muito bem. Ele é uma questão de tato. Vocês que trabalham com algodão há muito tempo, vocês têm o tato de usar regulador de algodão. Vocês olham para o ambiente de produção, para nível de fertilidade, vocês olham para o clima, o que está vindo ali, para fazer essa dose. Para quem trabalha Etefon, tem que ser da mesma forma, não dá para calendarizar. Não dá para eu vir aqui e falar, use Etefon. Por quê? Porque alguém vai usar esse Etefon numa área que não cabe usar Etefon, numa entrada que não cabe. Então isso aí é muito de quem aprende a trabalhar com ele e consegue trabalhar com ele. Trabalhamos lá os herbicidas também. Tem gente que trabalha muito bem o herbicida para segurar a soja. Na pesquisa, de forma calendarizada, essas aplicações não responderam. Dentro daquele ambiente não responderam. Aí eu já disse, os bioestimulantes, os precursores ali, a base de aminoácidos ou de alguns extratos no geral, dentro dessa área em específico não respondeu. E eu trago uma experiência em outros materiais, em um ensaio que foi feito lá uma quantidade significativa de materiais. E o que foi engraçado? Que calendarizado ficava muito assim. Algumas tecnologias respondiam bem, vamos dizer, o próprio Etefon, em alguns materiais aguenta ele muito bem, inclusive ele respondeu bem em alguns materiais, só que outros materiais ele deu uma aleijada na soja que foi muito feia. Deu um estressezinho hídrico depois, e essa soja ficou totalmente debilitada em função dessa aplicação. Enquanto nesse ambiente, produtos à base de extrato de alga, como deu um estresse hídrico depois, ele entregou muito bem a resposta produtiva. Então a gente tem que olhar que nesse mercado do regulador, do estruturador, do modulador, é muito mais do agrônomo que está lá no campo. As tecnologias estão aí. Mas se eu for falar para vocês assim, o que a gente recomenda, no final das contas, pessoal, áreas de alto potencial, que tu tem um ambiente, tu tem material, que tu sabe que ela vai, primeira com hormonal, principalmente a base de citocinina, foi excelente. Aí na segunda a gente colocou muitas das vezes algumas outras tecnologias empilhando e foram tendo seus níveis de resposta. Mas aquela primeira, melhor resposta dentro do nosso ensaio, foi quando essa primeira ela foi a base de uma citocinina, dentro dessa aplicação. E aí a gente pegou na segunda, das vezes veio esses inibidores aí de transporte de auxina, própria citocinina na segunda também, citocinina com giberelina lá na terceira, no R2 e R3. Então assim, não dá para passar uma receita de bolo para o pessoal trabalhar com regulador. Então assim, tem que estar com as pessoas que estão no campo, que conhecem a tecnologia, como tu foi lá, viu a resposta naquele ambiente, com certeza tu visitou vários ambientes de resposta também variável. Não dá para dizer que tal coisa não presta ou não funciona. Eu gosto de brincar com isso, que a pesquisa é para dar tapa na nossa cara. Não dá tem um conceito formado sobre uma tecnologia, não presta, não presta. É porque eu testo em 6 estações. Mas nisso aí, então, Darley, a gente vê que realmente é fundamental nós termos o olho clínico, primeiro, estudar o ambiente e a variedade que nós estamos plantando, para que ou eu use hormônio, ou eu uso regulador, ou eu uso um estruturador, ou até um herbicida para segurar, porque daí passa pela experiência de cada um com a sua área, com aquela variedade se comportando, né? Isso, não dá de buscar receita de bolo com o vizinho para trabalhar isso daí. É a grande pegada que a gente gosta de trazer. É assim, ó, regulador de plantas, beleza, a gente vai trabalhar isso daí. Mas, pessoal, conheça o seu material, você vai trabalhar na área também. Da vez tu tá com um material que não tem perspectiva nenhuma de trabalhar regulador. Mas vocês viram um vídeo no Instagram aí que falou que funciona,
que o regulador vai entregar, e muitas das vezes não entrega. Materiais que têm potencial de engalhamento é uma coisa que é legal, Caçuia, mas Rogério. Muitas das vezes tu não vai ver redução de porte nela muito alta, porém a gente começa a observar o número de nós na planta, na haste principal, número de nós na haste secundária. O que a gente faz com essa planta quando a gente trabalha essas tecnologias para gerar essa arquitetura específica? A gente gera mais dreno. Quando chega naquela fase da planta, dá aquela arrancada, talvez esticada, para poder deitar talvez lá no futuro, essa planta está com muito dreno, para puxar aquele fotossimilar daquela energia específica. E aí a gente tem que pensar que a ideia da planta, de regular a planta, é a gente criar o máximo de dreno reprodutivo. Quanto mais dreno reprodutivo, ok. Aí me vem outra questão que é muito importante. Tem hora que vocês fazem teste de regulador na fazenda e dá um PMS baixo. Aí tu vê, deu mais vagem, deu mais número de grão por planta, só que com PMS baixo tu empatou produtividade. Ou seja, não adianta tu querer regular e querer fazer um monte de sementes lá dentro de uma planta, de grãos, e tu não ter capacidade de comida, né, vamos dizer assim, de adubo, de nutriente, para que possa perder esse grão. Porque tão importante quanto o número de grão por planta é ter o PMS, tu ter o peso desses grãos. Então, tu vai fazer isso, cara, força o seu enchimento de grão, trabalhe bem sua adubação e essas tecnologias que vocês têm aí dentro do mercado, que pode ajudar a dar maior, vamos dizer, fluidez no processo de enchimento de grão, como um boro, magnésio, potássio. Esses produtos, essas tecnologias têm que estar associadas nesse processo no final do ciclo, para que a gente possa forçar ainda mais essa planta a aumentar esse PMS, sabe? Só que eu vou falar outra coisa, se tu não fizer adubo de base DV no adubo, o produto foliar não vai fazer tu pesar mais grão, não. Então é uma perspectiva que a gente tem que ter uma realidade disso daí, uma ideia, uma noção sensata. Então, Rogério, nessa linha, no episódio anterior também, não sei se vai ser anterior ou posterior, nós falamos muito de fertilidade. Então, começar com uma base muito bem feita, né, Rogério? E agora a pesquisa modulando para essas variedades mais modernas, curva de extração, isso aí, né? Isso aí. Vamos trazer numa outra perspectiva, né, Caçuí, que a gente, no campo, a gente vai executar, né? A gente começa tudo no planejamento, na programação, né? Você vai olhar para uma área lá determinada, tem uma fertilidade boa, mas tem problema de erva daninha resistente ou tolerante, né? Você vai optar por uma programação com herbicida, né? Trabalhar uns herbicidas e tal e mitigar o estresse causado pelos herbicidas, né? Então é uma outra pegada, né? Outra situação, você pegar uma área com fertilidade alta sem problema de herbicida, mas com muito mofo branco, né? Então você tem que regular porte, escolher cultivar que já cresce menos, né? E provavelmente vai ter que regular porte por conta da esclerotina, do mofo branco, né? Então, você tem que definir certas metas, né? Para você poder direcionar, pelo menos, uma boa parte da formação da estrutura da planta, né? E, em cima de tudo isso, né, a gente tem que estar olhando para o clima também, né? Pelo menos o clima nos próximos 15 dias, quando você for fazer. E eu acho importante também, né, Darley, você pode colaborar com isso aí, é a questão de muito melhor do que fazer no momento, junto com ele ou depois, fazer antes, né? Preparar a planta antes para isso, né? Rogério, eu acho que essa é uma das coisas que a gente vem trabalhando cada vez mais forte, né? Quando eu falo a agricultura vem trabalhando mais forte para essas variedades que a gente considera com alto potencial de produtividade. Mas caminhando, Rogério, você vê que o tempo vai passando rápido, né? Rápido. Eu queria, antes do Darley dar as considerações finais, você abordar um pouco nesse assunto aí rapidamente. Bom, um recado bacana para os produtores, para os agrônomos, aí, consultores, engenheiros agrônomos, né, gerentes, né, que ficam à frente da execução, né, olhar muito bem como é que é o seu ambiente, né, como é que é a sua área, qual que é o nível de fertilidade, qual que é a cultivar que você escolheu para colocar lá, qual que é a adubação, né, que você vai fazer, a correção, o nível de correção daquela área, para você definir certas estratégias, né? Para o melhor dos mundos, né? Normal, mas também com algum estresse no meio do caminho, ou também num outro cenário lá que você tem que
você tem que, ao invés de regular, modular, você vai ter que socorrer a planta, né? Em certos momentos, né? Então, eu acho que é importante do produtor, do gerente, do agrônomo, do consultor, ele ter muito isso em mente, né? Focar no que pode acontecer, né? Não só apenas imaginar que vai dar tudo certo, né? E Darley, nessa linha, então, a gente vê que é importante o produtor estar muito bem assessorado, né? Sim. O produtor não só... Porque hoje está tudo muito acessível à internet, tudo, mas tem que ter um filtro muito grande com pesquisadores de renomes, pesquisadores que têm feito não só a teoria, mas a prática no campo. Isso aí é fundamental para que a gente possa continuar nessa evolução de produtividade. E as suas considerações finais, Darley? Perfeito, bora lá. Assim, sempre eu deixo alguma frase polêmica, né, no meio disso daí, é porque na verdade assim, hoje o Instagram, ele é uma ferramenta muito boa para a gente divulgar nosso trabalho, só que no entanto a gente tem que observar que o Instagram, o que viraliza no Instagram? Então assim, o que mais chega, o que mais viraliza no Instagram são frases de impacto específicas. E se eu pegar para dar um dado para vocês, eu falei de regulador, não falei de número. Mas se a gente pegar para falar de variação de resultados entre as estações, só para vocês terem uma noção que a faixa geralmente fica nisso. A testemunha dentro dessa área, ela ficou com 80 sacas por hectare. Eu tive tratamentos com 73 sacas por hectare, tive tratamentos com 95 sacas por hectare. Ou seja, não é um trabalho de um ano em um ambiente específico que vai viralizar agora, eu tenho a tecnologia, eu tenho a resposta. Não existe a resposta. Existe a resposta para aquele ambiente. Então, assim, está assessorado por pessoas que entendam de sistema de produção agrícola, ambiente de produção, de material genético, é o primeiro passo para o produtor. Fertilidade do solo é a base do negócio e fertilidade, ela tem ficado cada vez mais democrática, vamos dizer assim, sabe? Tem que olhar dado de pesquisa, a gente não pode ficar olhando muita questão de manchete. Eu costumo andar por aí, às vezes ver algumas manchetes assim de algum tema, aí a pessoa falando em cima de uma manchete, fala, cara, mas cadê o dado? Para eu realmente observar como que está a resposta perante aos dados dentro daquilo, dentro da pesquisa. Porque assim, Caçoia, o produtor hoje ele é bombardeado de informação. Tem dia que eu deixo meu celular de canto que eu falo, cara, minha cabeça não aguenta de super estímulo dessa forma. Chega tanta coisa que aí a filtragem fica difícil. Então precisa de ter as pessoas para fazer essa filtragem e levar para o produtor. E quem faz isso, pessoal, cara, tem que estar muito bem associado à pesquisa. Consultoria hoje tem que estar associada à pesquisa. Às vezes não é uma pesquisa própria, mas busca uma pesquisa parceira, mas tem que estar associado porque se tu for viver de Instagram, do que vem de informação ali, muitas das vezes tu vai dar um tiro errado no pé. E o preço quem paga é o quê? Vamos falar, se eu solto a informação errada que tu aplica lá, o produtor, muitas das vezes, ou eu falo para o produtor, eu vou perder meu emprego. O cara complica o negócio dele. E às vezes para quem solta a informação não dá nada, mas para o produtor em si, quem toma a decisão, você entende que para você como consultor, se tu perdeu o seu consultado, o prejuízo para ti é bem menor do que o dele, porque ele tomou um prejuízo tão grande que ele afetou todo o resto da cadeia. Então acho que hoje essa escolha ela tem que ser muito bem definida. Então, pessoal, agradecer, Darley, mais uma vez aí, é sempre uma satisfação enorme te receber, sempre trazendo informações novas, né? A Front, junto com a Caçoia, tem feito alguns eventos, nós temos feito parcerias em pesquisa, nós vamos trazer o professor Ricardo Andrade também em episódios, né, futuros, Rogério, que tem destacado muito nessa área de fisiologia, para as culturas, grandes culturas como soja e algodão, uma referência hoje no Brasil. E dizer, Rogério, que a CultivoCast exatamente é isso, né? Para que a gente possa estar levando informação de qualidade. Sim. Com muito filtro, com muita seriedade, para que a gente possa levar ao produtor o que realmente está sendo feito no campo, aplicado e com resultado, rentabilidade final. Pessoal, um grande abraço a todos e espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado, Darley. Valeu, tchau.